3%, série brasileira e produção original da Netflix, que vai chegando agora na sua terceira temporada, que estreia no dia 7 de junho. A gente continua vendo a disputa pesada ali entre o Continente e o Mar Alto, só que agora a gente tem a inserção de um novo lugar, uma nova alternativa a isso, que é a Concha, que, dando continuidade lá ao final da segunda temporada, é criada pela Michelle com os recursos vindos do Mar Alto lá, com a chantagem que ela conseguiu fazer com o Conselho. A Concha é um abrigo pra gente. É uma segunda chance para as pessoas. E se você deixar o passado de lado, você vai ver. Nessa Concha, a gente acaba se surpreendendo porque a gente vê alguns personagens que lá na segunda temporada ficaram lá com o destino meio incerto. Então a gente tem, por exemplo, o Marco, que não tá lá mais com a milícia, mas ele aparece com o filho dele, mais velho um pouco, né? E procurando uma segunda chance. A gente vê que ele tá trabalhando em favor da Concha lá com a Michelle e tal, e a gente sempre fica com aquela suspeita no ar, mas ele por enquanto tá lá. A gente tem também o Rafael, que fugiu, né, com a Elisa no final da segunda temporada, e aí os dois estão lá na Concha também. Sendo que o Rafael, ele parece estar muito mais quebrado, ele tá com a barba grande, tá bebendo direto, então a gente não sabe exatamente assim o que aconteceu com o Rafael, para ele não estar ajudando em nada lá na Concha. E a gente tem também a Glória, né, que era uma das que estavam lutando para que o processo da temporada passada, o processo 105, acontecesse, e a gente vê ela lá ajudando lado direito da Michelle, então a gente também fica nessa dúvida, porque a gente descobre desde lá dos trailers, né, que o Fernando, que deveria ser o braço direito da Michelle dentro da Concha, acabou morrendo, e aí a gente vai entender as circunstâncias da morte dele durante a temporada. E a gente tem também, claro, a inserção de novos personagens. Aqui eu destaco o Arthur, que é o irmão do Rafael, que só chama ele por Thiago, né, que tem todo aquele imbróglio desde a primeira temporada. E a gente tem também o Xavier, que é um personagem muito divertido, muito carismático, que tá lá dentro da Concha, e ele serve de guia para Joana, quando a Joana chega lá também na Concha, logo no comecinho do primeiro episódio, e serve de guia pra gente também, porque afinal a gente tá conhecendo um lugar novo e ele que apresenta esse lugar pra gente. E aí acaba acontecendo o que move a trama, que é uma tempestade de areia que aflige lá a Concha. E aí a gente tem a destruição de muita coisa, mas uma coisa que era essencial era o coletor de água, que é o que pegava a umidade do ar e transformava em água para poder abastecer a Concha. Só que aí a gente tem a Michelle ainda tentando guardar manualmente esse coletor para que ele não se perdesse na tempestade, e aí tem uma falha que é um pouco suspeita, digamos assim, que acaba ocasionando a perda total do coletor, e isso é o que desencadeia todos os acontecimentos dessa nova temporada, porque aí a gente vê uma Concha sem recursos, precisando se reerguer. E aí qual a solução que é encontrada para envolver racionamento de recursos, reconstrução, uma seleção, ou seja, um novo processo está nascendo aí, só que dessa vez lá na Concha, administrado pela Michelle e, segundo ela mesma, uma coisa muito mais justa, coisa que o processo de fato nunca foi. Essa decisão aí de criar o processo dentro da Concha, ela tem meio que dois lados, porque, por exemplo, você pega lá na primeira temporada, ela é toda dedicada ao processo, então você tinha muitas provas, você tinha a vivência, a convivência dos participantes dentro das provas e fora delas, e isso era muito divertido de ver. A gente vê que eles têm os roteiristas têm uma mente muito boa para criar esse tipo de enigma, que a gente fica na expectativa de saber quem vai conseguir passar, qual que é que está escondido ali, e isso realmente diverte, porque a gente vê aqui novamente, só que dessa vez vindo da cabeça da Michelle, né? Só que aí o que a gente acaba perdendo com isso é toda a expansão da mitologia que vinha acontecendo desde a segunda temporada. Você pega a segunda temporada, o processo ele deixa de ser o foco e passa a ser só uma ferramenta a mais. E aqui não, aqui a gente volta a ter vários dos 8 episódios dedicados a essa seleção, que agora é chamada assim, lá dentro da Concha, e a gente perde muito assim de ver o que está acontecendo no continente, ver o que é que está acontecendo do Mar Alto, a gente vê muito pouco disso. Tanto que a gente até vê algumas pinceladas ali das reações assim que a Concha foi fundada, mas isso é tão rápido que a gente não consegue sentir de verdade. Então a gente não sabe como estão as dificuldades no continente. Eles falam que o continente está cada vez pior, só que a gente não vê nada disso. E isso acaba contribuindo para que a gente não sinta tanto o sofrimento deles. Então isso é uma coisa que poderia ser melhor explorada, mas aqui acaba sendo deixado de lado em torno dessa seleção que a Michelle fez. Isso acaba melhorando, ou seja, por mais que a gente tenha uma temporada mais dedicada a esse processo de seleção, lá pro final, pros 2, 3 últimos episódios, a gente volta a ter uma expansão da história, e aí combina numa coisa que
promete ser um clímax muito decente para a próxima temporada, que aí sim deve novamente ter um desenvolvimento de trama muito maior do que outro processo em si. Enquanto a gente tem algumas coisas que se mantêm boas, que vinham da segunda temporada, como por exemplo, desenvolvimento de núcleos de personagens, a gente tem várias dessas coisas que desenvolvem os personagens e fazem com que a gente se importe com eles. E isso ajuda a melhorar um defeito que vem desde a primeira temporada, que são aquelas atuações mais engessadas, diálogos truncados, a gente tem expressões, palavrões inseridos de um jeito meio forçado, e isso acaba tirando a gente um pouco da história em si, porque realmente chega a incomodar às vezes. Só que aí o fato de você se importar por aqueles personagens porque você conhece eles, faz com que você acabe relevando um pouco isso. Então, basicamente, para quem gosta mais da primeira temporada e toda aquela questão do entretenimento que as provas do processo traziam, deve gostar muito dessa terceira temporada, porque a grande maioria dela é dedicada a um novo processo, só que dessa vez chamado de seleção e acontecendo na Concha. Por outro lado, quem gostou mais, assim como eu, da expansão da mitologia dos 3%, na segunda temporada, com toda a história do trio fundador, a questão da desigualdade, as dissidências dentro do próprio Maralto e dentro da causa também, toda essa questão mais política, isso você não tem tanto aqui na terceira temporada. Ela melhora essa situação nos 3 últimos episódios. Então, tentando ser justo com todos esses pontos, eu acredito que a série ainda tem um potencial que ela não está explorando, que ela vinha mostrando isso na segunda temporada e acabou recuando um pouco agora, mas eu ainda acredito que esse potencial pode vir em temporadas futuras, mas nessa especificamente eu vou ficar com a nota 7 para a terceira temporada de 3% da Netflix. Então é isso, se você gostou, eu peço por favor que você deixe seu like e também se inscreva no canal, porque vai me ajudar muito a continuar o trabalho por aqui. Todas as minhas redes sociais também estão linkadas na descrição. Deixe um comentário, fale se você gosta de 3%, ou então se você não se interessa muito. Vocês também podem dizer se vocês querem um vídeo com spoilers. Infelizmente eu só posso soltar quando a série estrear lá no dia 7, mas aí se vocês quiserem a gente pode conversar mesmo nos comentários ou em alguma rede social sem problema, beleza? Então eu sou o Menino Martinho e fico por aqui, um abraço.